Oi, meus amigos! Eu fico impressionada de perceber assim como alguns assuntos aqui no canal causam bastante interesse em vocês. E ainda que nem seja o foco do meu canal, um dos assuntos que vocês muito me mandam mensagens, me perguntando e mandando até suas histórias é sobre o vegetarianismo. E depois que aconteceu o caso, aquele caso trágico, e que eu me neguei a saber detalhes sobre o cachorro que foi morto no Carrefour, eu fiz algumas postagens sobre conscientização do cristão com relação à causa animal e o povo gostou bastante, refletiu sobre aquilo, e nesse espaço as pessoas aproveitaram para fazer comentários bem pertinentes sobre o respeito e o amor a todos os animais, não apenas aos animais que a gente considera domésticos. Eu queria aproveitar para dizer que se você não tem interesse sobre vegetarianismo, sobre alimentação, sobre sustentabilidade, você não precisa assistir o vídeo. Muitas pessoas acabam se obrigando a assistir um conteúdo que não é de interesse delas e acaba por reclamar demais. Esse vídeo é para quem realmente tem interesse em aprender mais, que eu sei que a maioria de vocês, eu fico muito feliz por isso. Outro recado que eu quero dar para você é que ninguém é um cristão melhor por não comer carne. Eu sou vegetariana e muitas vezes as pessoas vêm me dizer assim: ah, você se acha melhor porque você é vegetariana? Gente, eu queria sentir um pingo dessa moral que vocês acham que eu tenho, de me sentir melhor que as pessoas. Eu queria de verdade sentir um pouquinho que fosse dessa moral toda aí. Não me sinto melhor que ninguém. E outra coisa, nenhuma alimentação salva ninguém. E digo algo mais forte pra você: nada no mundo vai salvar você. Nem mesmo a Bíblia salva. Quem salva é o Senhor da Bíblia. Lá em Mateus 15 tem um verso que dá o que falar, que o pessoal usa bastante para defender a ideia de que pode comer o que bem entender, beber o que também der na telha. Ele tá lá em Mateus 15, verso 10. É Jesus dizendo: escutem e entendam, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é o que pode tornar a pessoa impura. Mas, como acontece muito até mesmo em canal do YouTube, então por que não aconteceria na Bíblia? As pessoas pegam um trecho isolado de uma mensagem para criar uma ideia mirabolante por trás dela, quando seria muito mais fácil simplesmente a gente ler o contexto para entender melhor. Se você ler o capítulo inteiro, você vai perceber que esse versículo se trata de outra coisa e não sobre a alimentação em si. Os fariseus estavam enchendo o saco de todo mundo, como está lá no verso 2, reclamando que os discípulos não estavam cumprindo as tradições judaicas de lavar a mão antes de comer. E esses fariseus, gente, vocês sabem que eles gastavam muito tempo falando mal dos outros e não cumprindo de verdade a vontade de Deus, e ainda se achavam mais santos que todo mundo. Aí Jesus, não podendo deixar barata essa situação, foi lá e deu um recadinho amigo para eles, que o que saía pela boca era muito mais perigoso do que o que entrava pela boca. Então o assunto aqui é ritual judaico e fariseus. Até porque não faz sentido nenhum a gente defender a ideia de que o que entra pela nossa boca não contamina. Pergunta para alguém que já ingeriu veneno para ver se não contamina. Pergunta para alguém que está comendo muita gordura, muito açúcar, vê se não contamina. Então é uma coisa que não tem lógica, nem humana e nem divina. Se a gente realmente acreditar que o que entra pela boca não contamina, a história de Daniel e seus amigos se torna uma mentira bíblica. Porque lá diz que Daniel não aceitou, nem ele e seus amigos, comerem as comidas do palácio. E a Bíblia diz que ao se alimentarem diferente de todo mundo, eles surpreenderam o rei. Principalmente com relação à sua aparência, que era mais saudável e mais bonita que de todas as outras pessoas. Agora, se tem uma coisa que me chateia bastante, eu vou abrir meu coração para vocês agora. Pessoas que mais caçoam de mim e que menosprezam o meu estilo de vida, infelizmente está inserido no meio religioso. Aí eu fico pensando assim, combina com um cristão caçoar e diminuir alguém que escolheu a dieta vegetariana? O fato aqui não é nem ele ser vegetariano, porque essa é uma decisão pessoal, mas rir de quem é. Porque se você lê na Bíblia, não precisa nem ler a Bíblia toda, lê só o comecinho dela, você já vai perceber que a alimentação que Deus escolheu para o ser humano é a alimentação vegetariana. Deus não criou nenhum ser para morrer. A morte foi consequência do pecado. Tanto que depois do primeiro pecado, a primeira morte que existiu foi a morte de um animal, um cordeiro.
E com certeza foi um dia lastimável no Éden, onde o ser humano foi colocado para ser mantenedor e não destruidor. Eu sempre digo assim, Deus criou a máquina, nosso corpo. Ele também criou o combustível para funcionar melhor. Pode funcionar de outras maneiras? Pode. Mas pode funcionar excepcionalmente melhor com o combustível que Deus instituiu? Com certeza, Ele criou a máquina, Ele criou o combustível. O corpo humano não foi projetado para ser carnívoro. Desde a nossa dentição até o nosso estômago, até o nosso intestino, ele não foi projetado para o alimento cárneo. Isso a ciência vê hoje. Tanto que basta a gente virar um pouquinho amiga íntima das pessoas, né? A gente começa a falar até de intestino, até da frequência no banheiro. E às vezes algumas pessoas dizem pra mim, eu tenho problema, eu tenho constipação, eu não consigo ir no banheiro, não sei o quê. E eu só dou uma dica simples assim, experimenta ficar uma semana sem comer carne que pode te ajudar. E é impressionante o resultado que as pessoas sentem no funcionamento do corpo quando elas deixam um pouquinho mais de lado o alimento cárneo. Aí muitas pessoas dizem assim, mas Jesus comia carne. Gente, eu fiz até uma pesquisa a respeito disso pra conversar um pouquinho com vocês. Eu achei até interessante que eu aprendi mais. A Bíblia tem uma citação em que Jesus comia peixe. Vale a gente lembrar que Jesus estava situado num ambiente que era cercado de rios. A pesca era a base da economia e da nutrição local. Então, no momento em que serviram peixe para Jesus, ele aceitou comer. E também tem outra situação em que Jesus comeu um cordeiro. Era uma cerimônia solene de Páscoa, onde ele comeu também ervas amargas, como reflexão da morte do cordeiro que seria ele. Então você percebe que esse cenário é bem diferente dos banquetes carnívoros que a gente vê hoje. Tem muita gente que realmente acredita que Deus liberou o consumo de carne e que mais que isso, ele promoveu o consumo da carne, o que é um grande engano. Deus permitiu e não promoveu o consumo do alimento cárneo. E sabe quando foi esse momento? Após o dilúvio. Gente, a terra tinha ficado debaixo de água por muito tempo, não tinha vegetação nenhuma. E naquele cenário atípico da história da humanidade, Deus permitiu que as pessoas consumissem carne. Mas a água secou, a vegetação voltou, então tudo poderia voltar ao normal, mas você percebe que não voltou. Aí você já conhece a história de quando Moisés estava andando com o povo hebreu pelo deserto por muito tempo e Deus alimentava todo mundo com o pão do céu, que é o maná, coisa linda, maravilhosa, Deus suprindo a necessidade do povo e o povo estava satisfeito? Você já conhece a história, o povo não estava satisfeito, eles ficaram reclamando igual junta panela de crente, a gente quer carne, a gente quer carne, a gente quer carne. E Deus, ouvindo tanto aquilo, chegou para eles e falou o quê? Querem carne? Então vocês vão comer carne. Não um dia, nem 2, nem 5, mas um mês inteiro, até sair pelos seus narizes. No deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então ele deu o que pediram, mas lhes fez definhar a alma. Deus dá pra gente a liberdade da gente fazer o que bem entender com o nosso corpo, com a nossa vida, com o meio ambiente, com os animais. Mas é bem claro pra gente de que as consequências são inevitáveis. Seja o definhar da alma, seja a destruição de um planeta, seja o sofrimento e a morte de tantos animais pelo mero prazer de satisfazer o apetite. Aí muita gente se incomoda de ver vegetarianos e até mesmo veganos se levantando por uma causa como se eles estivessem sendo enxeridos na vida dos outros. E quando as pessoas dizem, tem que respeitar, cada um faz o que quiser, cada um come o que quiser, eu fico pensando assim, quem dera os animais também tivessem essa chance. Quem dera a natureza também tivesse essa chance. Mas são mudos. Precisam de alguém que fale por eles. A gente deve lembrar que vive em comunidade e que a escolha de um afeta diretamente a vida de todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que esse é um assunto que desperta muita curiosidade em vocês. Eu sei que vocês são pessoas assim dispostas a aprender mais e eu também aprendo muito com vocês e eu espero de coração que vocês aprendam muito com o canal também. Aquele beijo na testa, até mais!